passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, a santa e gloriosa palavra do Senhor: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto está no começo do livro de Josué. Moisés havia morrido, Josué assume agora o comando de Israel. E o que me fala o Espírito Santo nesse momento aqui, enquanto eu lia esta palavra, o Senhor me mostrava algo que eu, para ser sincero, ainda não tinha atentado exatamente para isso. Porque a gente sabe que caberia a Josué comandar Israel nas conquistas, nas guerras, nas batalhas. Ele era o general da guerra de Israel. Ele era o líder, o comandante, queria comandar o exército para guerrear e tomar posse, através da espada, todo aquele território. E era de se esperar uma palavra aqui que o Senhor dá a Josué, de ânimo, para que ele fosse forte e corajoso, porque ele precisaria ser forte e corajoso para a luta, para a guerra, para a batalha. Mas eu confesso, eu não tinha até hoje me dado por conta aqui. Oh, aleluia! Vamos meditar junto, irmão? Olha o que Deus está dizendo exatamente na palavra dele. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu tinha que ser forte, corajoso. Ele faria o povo herdar. Mas agora Deus, no verso 7, ele especifica. Tão somente, basta apenas isso, não é? Tão somente. Ser forte e muito corajoso, e aqui eu faço uma pergunta. Ser forte e muito corajoso para quê? Para embanhar a espada, a lança, para comandar o exército, para partir para a luta, para ter estratégia? Não. Deus disse tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, ele deveria ser forte e corajoso, tão somente, não é? Mas para ter o cuidado de observar a lei que Moisés havia passado para ele, que era até então o que eles conheciam, a lei de Deus. Irmão, e ele diz que
Josué tinha que ser forte e corajoso. Dela não te desvies, ou seja, desta lei você não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se você, Josué, for forte e corajoso para seguir o que está no livro da lei, não se desviando nem para um lado nem para o outro, porque a lei, a palavra, ela não é uma trilha, ela é um trilho. E aí então ele diz: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Entendi. Josué teria que se manter estritamente observando a palavra de Deus. E ele tinha que ser forte e corajoso para observar a palavra de Deus. Porque são tantas as tentações, queridos, são tantas as armadilhas que são colocadas no nosso caminho, na nossa caminhada cristã, exatamente para quê? Para que a gente se afaste da lei de Deus, para que a gente se desvie para um lado ou para o outro, deixando de observar. É preciso ser forte para não se desviar da lei, é preciso ser corajoso para enfrentar as perseguições, as calúnias, as injúrias, as injustiças que frequentemente se levantam contra quem quer levar uma vida justa diante de Deus. E aí o que Deus está dizendo para Josué é o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Saber manejar bem aquela arma, aquela espada, aquela lança? Não. Era saber manejar a espada da lei, saber manejar a palavra. Saber manejar significa não é encontrar logo em seguida um versículo, uma citação, que naquele tempo não conheciam por versículo. Saber manejar bem a palavra é você entender, primeiramente, ter uma intimidade com a palavra de Deus a ponto de você aplicá-la inteiramente na sua vida, não se desviando. E o conselho continua, né? Para que ele seja bem sucedido por onde quer que ele andasse, ele tinha tão somente que ser forte e corajoso para fazer segundo a lei que Deus tinha passado para eles. E dá um conselho, uma orientação no verso 8: não cesses de falar deste livro da lei. Importante, a ocupação maior dele, que Deus está recomendando no começo da tomada lá de Canaã, é que ele não parasse nunca de falar do livro da lei, falar para os outros, ensinar, pregar, levar o conhecimento da palavra para as outras pessoas. E antes de cessar, né, não cessa, mas muito antes, pelo contrário, medita nele dia e noite, que fosse uma constante a palavra de Deus na vida de Josué, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ou seja, depois, não é, que você não parar de falar da palavra, depois que você meditar na palavra dia e noite, fazendo segundo tudo quanto na palavra está escrito, então farás prosperar o teu caminho e sereis bem-sucedido. Primeiro vinha o que? Antes da vitória, a palavra de Deus entronizada na criatura humana. E Deus arremata no verso 9: não te mandei eu, ele repete: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Por quê, irmão? As batalhas certamente viriam como vieram. Da mesma forma, Deus hoje está mandando dizer isso para mim, para você. Priorizar a palavra de Deus na nossa vida, meditar nela de dia e de noite, ter coragem, ser forte para enfrentar o que vem por conta exatamente da gente querer seguir o Evangelho. As lutas virão, as batalhas virão, as dificuldades virão,
Mas como Josué, se nós também estivermos firmados na palavra, Ele, o Senhor, lutará as batalhas por nós. Ele diz: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Não precisa temer, nem se espantar diante do barulho que o inimigo fizer. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Este é o segredo da vitória. A palavra de Deus sendo vivida verdadeiramente por aquele que dispõe no seu coração servir de integridade de coração a Deus. Se você estiver vivendo uma vida assim, não temas, não te espantes. O Senhor teu Deus, meu irmão, você que está me ouvindo, minha irmã, você que estava pedindo uma palavra, a palavra está aqui. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu recebo, Senhor, eu recebo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.